Fala, meu querido amigo, futuro concursado da sua família. Vamos agora dar início a uma parte importantíssima para a tua prova, que são os direitos sociais, tá? Então, os direitos sociais, eles servem para garantir ali a dignidade da pessoa humana, tá? Então, eles servem para assegurar direitos, alguns direitos, que você vai ver, né, qual foi a evolução disso aqui, porque nem sempre, né, nós tivemos direitos no mundo, assim, tipo, na história, nem sempre a gente teve direitos, né? Então a gente sabe, por exemplo, que na época ali da Revolução Industrial e tal, nós só tínhamos horário para entrar, né? Então, outra coisa que um período de escravidão nós tivemos aqui no Brasil, um período de escravidão muito longo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Então, dizem os historiadores, tá? Não é opinião minha. Então, e se eu estiver errado, por favor, manda uma mensagem aí para mim para me corrigir. Mas é o seguinte, o Brasil veio de um histórico como esse. Então, a gente precisava, nessa Constituição de 88, assegurar direitos às pessoas. E como foi que isso aconteceu? Bom, vamos lá. Então, separei aqui o material para você. Você vai ver os direitos sociais do artigo 6º até o artigo 11, beleza? Esses aqui é o que você vai precisar ver, tá certo? Leitura obrigatória, tá? No teu material aí, ou então na própria Constituição Federal, beleza? Ou no teu material, ou na própria Constituição Federal, tranquilo? Vamos lá. O que são esses direitos sociais? Bom, onde é que eles estão previstos? Os direitos sociais, o rol de direitos sociais, vão estar previstos na Constituição Federal, tá? E eles, no artigo 6º da Constituição Federal. E eles nada passam de ações afirmativas. Eu vou botar afirmativas, não, mas ações afirmativas. Essas ações afirmativas são o quê? É uma tentativa do Estado, Estado em sentido amplo, tá? Em prestar o mínimo existencial, Porém, é assim que acontece, ó. Nós temos no Brasil esse mínimo existencial, tá? Mas isso são apenas ações afirmativas. Digamos, por exemplo, que a sua mãe não, não vamos colocar a sua mãe na história, mas vamos fazer o seguinte, aqui tem uma mãe de alguém, tá? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, o José, e aí a gente coloca aqui a Maria, certo? Ó, José e a Maria, bom? Pronto, José e a Maria. Aí o José e a Maria estão ali esperando, por exemplo, para uma cirurgia no SUS, beleza? Então, essa cirurgia, vamos colocar que está prevista para daqui a um ano, para acontecer daqui a um ano. Só que o José ele não tem esse tempo para esperar, ele não tem esse um ano para esperar. Só que a situação dele não é uma situação que foi considerada grave. Porém, por não ter a cirurgia, quando chega nos 6 meses, o José vem a óbito, beleza? A Maria pode culpabilizar o Estado por não ter prestado essa cirurgia? Pode sim ou não? Não pode. Por quê? Porque é uma ação afirmativa. É uma tentativa do Estado de prestar aquele serviço, beleza? Não é uma garantia de que vai conseguir prestar esse serviço. É apenas uma tentativa, tá certo? Mas nem sempre foi assim. Nós temos aqui, né, o welfare state, certo? Então, welfare state. Welfare state. Opa. Welfare state, certo? Isso aqui significa estado de bem-estar social. Beleza? Então, isso aqui foi proposto por John Keynes. O Keynes, ele era um economista da escola de Chicago. Beleza? Tá? O nome completo. Economista da
Escola de Chicago. Beleza? E aí, o Keynes ele tinha um pensamento. Esse pensamento dele é que existia o ciclo da crise. Beleza? Existia aqui a crise. Existia aqui, né? A crise gerava uma coisa chamada desemprego. O desemprego gerava menos dinheiro circulando, beleza? Menos dinheiro circulando. Menos dinheiro circulando geraria a fome, o que geraria mais crise, certo? Então isso aqui é o que o Keynes pensava, certo? Ó, que a crise gerava o desemprego, que gerava menos dinheiro circulando, que gerava a fome, beleza? Então o Keynes ele tinha um pensamento de que o único que podia romper isso aqui, ó, o único que podia fazer isso aqui, ó, romper a barreira do ciclo da crise, era o Estado, beleza? O Keynes tinha esse pensamento de que o único que podia romper a barreira era o Estado. Porém, em nenhum momento da história, repito, em nenhum momento da história em que o Estado ele entrou de forma tão agressiva na economia, isso deu certo. Em nenhum momento. Porque é o seguinte, o Estado aqui era o Estado provedor, beleza? Deixa eu botar só você aqui na tela. Então, ó, era o Estado provedor. Estado provedor. Provedor do quê? Do mínimo existencial. E aí ele ia bem além do que era proposto naquela época. Porque na época, o que acontece? Na época lá, era assim, ó, o Estado ele ficava responsável por gerar o quê para você? Por gerar segurança para você, previdência, saúde e educação. Pronto. Eram os 4 direitos que eram obrigatórios para o Estado gerar, certo? Só que o Keynes ele foi bem além, certo? O Keynes ele foi bem além. O Keynes ele queria que esse mínimo existencial fosse o quê? Fosse outros direitos, como alimentação, transporte, moradia, certo? Então ele queria que fosse além. Ele queria que fosse além. Certo? Só que tu concorda comigo que se eu dou muito benefício, se eu dou muitos benefícios assim para todo mundo, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar menos investimento no país. Se isso gera menos investimento no país, o que vai acontecer? Existe uma coisa que acontece chamada de inflação. Inflação nada mais é do que o aumento generalizado do preço dos produtos, beleza? Então o Keynes ele pensou assim, cara, se o Estado fizer isso, vai dar tudo certo. Aí todo mundo da escola de Chicago pensou, Keynes, tu tá maluco. Nem a rainha Elizabeth I conseguiu fazer um negócio desse com Borloo. Aí tu vem, lá em 1601, aí tu vem, décadas depois, propor um negócio que a gente sabe que não dá certo, mancho. Calma! Aí ele, não, vai dar certo. O pai tá on. Quando a crise chegar, joga pro pai que vai dar certo. Quando a inflação chegar, joga pro pai que vai dar certo. E aí, jogaram pro pai quando deu certo, porque um dia a crise chegou, certo? Então, no primeiro momento, todo mundo se sente mais rico, tá? Por quê? Porque tem moradia, tem saúde, tem transporte, tem alimentação, tem tudo, certo? Só que, o que acontece? Em primeiro momento, todo mundo mais rico, mas a longo prazo, todo mundo fica pobre porque não tem aquele investimento, tá certo? Então é por isso que a canetada não dá certo. Aí a gasolina tá cara, mas pô, é só o presidente chegar e botar R$5. Não é assim, o presidente não pode fazer isso, certo? Independente de que lado você esteja, certo? Se é direita, se é esquerda, não interessa. Não pode fazer isso. Canetada é errado, tá? Canetada na economia é errado. Regulação dos preços dos produtos é errado. Então, essa canetada gerou o quê? A inflação. A crise chegou. O pessoal foi até o Keynes e falou assim, e aí, Keynes, cadê? Só que o pessoal foi falar isso onde?
no túmulo do Keynes, certo? O Keynes morreu, ele teve uma morte muito precoce. E aí, quando a crise chegou, ele não estava lá para dizer qual era a solução mágica que ele tinha, certo? Então, até hoje não se sabe se ele realmente tinha uma fórmula mágica, certo? Se ele tem, se essa fórmula mágica realmente ia dar certo, certo? Então, a gente não sabe. Aí a pergunta que a prova pode te trazer, muito dificilmente, tá? Então, aqui eu estou falando do Welfare State porque aqui é um curso que é do zero, beleza? É um curso do zero, certo? Então, eu preciso falar sobre isso, mas é algo que dificilmente vai ser cobrado, esse critério mais histórico, tá certo? Mas o que é que pode acontecer aqui? A prova para você, a prova via perguntar para você, certo? Se o Welfare State ele foi usado no Brasil. Sua resposta é que não, certo? Ó, não foi usado no Brasil, certo? Não foi usado no Brasil. Porém, o artigo 6º da CF, da Constituição de 88, certo? Traz o escopo do Welfare State. Certo? Ó, traz esse escopo do Welfare State. O que é esse escopo, essa estrutura do Welfare State? Traz ali que vai tentar, através dessas ações afirmativas que eu já falei para você, trazer moradia, trazer saúde, alimentação, segurança, transporte, beleza? Então, mas só que isso tudo é uma tentativa, Então, a gente vai falar agora desse rol da Constituição Federal, lá no nosso artigo 6º, onde ele fala dos direitos sociais, beleza? Então ele vai falar que são direitos sociais, aí ele vai trazer um rol gigantesco, que aí você vai decorar desse jeito aqui, ó. Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue preso no transporte. Beleza? Então, ó, vamos lá. Como é aqui? Educação, moradia, lazer, saúde, trabalha é o trabalho, né? Alimentação, assistência a quem? Não é a social, é assistência aos desamparados. A PRO é a proteção. Proteção a quem? Proteção à maternidade e à infância. Certo? Segue de segurança. P de previdência social. E transporte é transporte mesmo, beleza? E aí, como é que você vai decorar esse rol que é tão grande? Você vai decorar assim, ó. Tem uma musiquinha. É assim, ó. Edu mora lá, Saul trabalha ali. Edu mora lá, Saul trabalha ali. Assis prossegue preso no transporte, é isso aí. Assis prossegue preso no transporte, é isso aí. Edu mora lá, Saul trabalha ali. Everybody, Edu mora lá, Saul trabalha ali. Assis prossegue preso no transporte, é isso aí. Assis prossegue preso no transporte, é isso aí. Beleza? Então canta isso várias vezes, que eu tenho certeza que você não errará. Beleza? Certeza que você não errará. Então, ó, Edu mora lá, Saul trabalha ali.
Edu mora lá, saúde trabalha ali. E aí você vai conseguir decorar, beleza? Mas vamos aqui para as particularidades aqui de alguns direitos sociais, tá? Algumas particularidades aqui de alguns direitos sociais. Bom, nós temos aqui, primeiro, a educação, né? A educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Vai estar proposto aonde? Lá no artigo 205 da Constituição. É uma base fundamental para o desenvolvimento pessoal e social. A saúde é um acesso universal, tem um acesso universal pelo SUS, a Lei 90, beleza? Então, essa lei aqui é a lei que vai regulamentar o SUS. Fora isso, você vai ver na própria Constituição de 88, você vai ver lá no artigo 196, beleza? Falando da saúde. Tranquilo? Direito fundamental que garante atendimento médico a todos os brasileiros, todos mesmo, tá? Então, lá no artigo 5º, por exemplo, a gente falou dos direitos e garantias fundamentais, né? E a gente falou que todos os brasileiros e também quem não estava no Brasil, né? Então, esse aqui, ó, todos os brasileiros, é um rol estrito. Só que a gente sabe que o rol ele é bem mais amplo do que o próprio brasileiro, né? Vamos lá, deixa eu sair do meio aqui. Moradia e alimentação. Garantias de condição básica de vida digna, incluindo alimentação adequada e transporte público. Lazer e segurança. Reconhecido como direitos essenciais para o desenvolvimento de integração e bem-estar social. Tá? Educação e saúde, pilares dos direitos sociais. Bom, vamos lá. A educação pública gratuita e o Sistema Único de Saúde representam as maiores conquistas sociais da Constituição de 1988, garantindo o acesso universal, o princípio da universalidade, trazido lá pela Constituição Federal, no seu artigo 194, serviços fundamentais. Bom, só antes da gente ir para o artigo 7º, tá? Então, o que eu quero que você se atente aqui, ó? Saúde, ações afirmativas, tá? São ações afirmativas. Mas preste atenção que existe uma coisa chamada reserva do possível. Certo? Reserva do possível. E aí, peraí, deixa eu botar isso aqui mais reto. Tá? Então, existe um negócio chamado de reserva do possível. A reserva do possível, ela faz o seguinte, ó. Ela diz que tem que ter dinheiro, certo? Tem que ter dinheiro para eu te propor isso, essa ação afirmativa. Por exemplo, não tem educação se eu não tiver dinheiro, certo? Não tem moradia se eu não tiver dinheiro para te garantir essa moradia, tá bem? Então, basicamente, é isso. Basicamente, as ações afirmativas, elas têm que ver a reserva do possível, certo? Então, isso aqui é a teoria dos limites, certo? Só que veio um entendimento do STF, o Supremo Tribunal Federal, que disse que quando mexer no núcleo essencial, quando mexer no núcleo essencial, quando mexer no núcleo essencial do direito, não pode usar o direito, a reserva do possível como argumento. A reserva do possível para recusa, certo? Para recusar. Então é o seguinte, beleza? Eu tenho direito à saúde. E esse direito à saúde só vai ser efetivado se eu tiver, se o Estado tiver dinheiro para me dar saúde, certo?
E digamos que eu precise de um remédio, que só o remédio é 10 mil reais todos os meses. 10 mil reais todos os meses esse remédio. E aí chega, eu peço o dinheiro à prefeitura, por exemplo, ao Estado, eu peço esse dinheiro para, né, para poder comprar esse remédio. Ou então eu peço o remédio, certo? Então eu pedi um remédio, só que esse remédio é 10 mil reais. O Estado diz que não vai comprar, por quê? Porque não tem dinheiro nos cofres para comprar esse remédio, certo? Então ele usou a chamada reserva do possível para o quê? Para negar o meu direito à vida, certo? Porque sem o remédio eu vou morrer. Ele pode fazer isso? Não pode, beleza? Não pode fazer isso. Então, o que é que vai acontecer? Mexeu no núcleo essencial do meu direito. Eu, para sobreviver, eu preciso desse remédio. Então, você não pode recusar com base na reserva do possível. Dê seu jeito para arranjar esse dinheiro, certo? Então, o nome disso é a teoria do limite dos limites. Beleza? Então, ó, preste atenção que no direito é assim, ó. Existe a teoria do limite e existe a teoria do limite dos limites. Certo? Então, eles não podem negar o meu direito à saúde decorrente do artigo 6º da Constituição. Tá vendo? Então, vamos lá. Agora, isso aqui foi questão de prova, tá? Eu acredito que umas 3 vezes nos últimos anos. Tá? Então, se eu fosse você, eu dava uma olhada melhor nisso aí. Uma visualização melhor para isso aí. Agora a gente vai para os direitos dos trabalhadores que estão dispostos lá no artigo 7º da Constituição Federal. Tá? Então, o artigo mais extenso da Constituição, com mais de 34 incisos, que protege os trabalhadores urbanos e rurais. Não é o artigo mais extenso da Constituição, né? O artigo mais extenso é o artigo 5º, que ele tem 78 incisos, tá? E aqui existe realmente 34, tá certo? Então, ó, proteção ao emprego. Proteção ao emprego, certo? É uma proteção contra a despedida arbitrária, a garantia do FGTS, como a segurança para o trabalhador. E aí você pode anotar aí, se você quiser, certo? Que aqui, por exemplo, nós temos a garantia, fora o FGTS, nós temos a garantia do desemprego involuntário, certo? De um desemprego por dispensa involuntária, certo? Ou seja, a pessoa não pediu para sair, ela foi demitida, certo? Então a pessoa foi demitida. Neto, e se a pessoa pediu demissão, ela tem direito ao seguro-desemprego? Não tem, beleza? Jornada e descanso. Aqui são os tópicos que realmente caem em prova, tá? Então aqui são os tópicos que realmente caem em prova, que realmente é importante para concurso público, tá? Então, jornada e descanso. Jornada limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais, com direito a descanso semanal e remunerado. E aí coloque aí, pelo amor de Deus, que vive caindo em prova, preferencialmente aos domingos. Opa! Neto, por que tu não já anota tudo? Por que tu já não deixa tudo anotado? E aí, na hora da aula, eu vou só ler, ó, aos domingos, documentários, ó. Domingos. Certo? E eu vou só ler na hora da aula, eu vou ficar lendo slide, nada a ver. Certo? Eu gosto de deixar uma parte e depois ir anotando o resto para tu ir completando. Tá? Fica mais dinâmica a aula, eu vejo assim, né? Salários e benefício. Nós temos salário mínimo nacional, certo? Salário mínimo nacionalmente unificado. Tá? Ó. Opa. Nacionalmente unificado. Esse salário mínimo, certo? Ó, é vedada a sua vinculação, vedada a vinculação para qualquer efeito,
efeito. Beleza? Nós temos irredutibilidade salarial. Essa irredutibilidade aqui, ó, deve haver a presença do sindicato, beleza? Mas, Neto, a regra é a irredutibilidade salarial, né? Mas em determinados casos pode reduzir? Sim. Aí, ó, vai ser na exceção, né? Exceção. E vai ser o acordo ou convenção coletiva, né? Exceção. A regra é não reduzir. Mas se houver um acordo, certo? Um acordo ou convenção coletiva, né? Ou convenção coletiva pode acontecer, beleza? Só que aí precisa da presença do sindicato, tá certo? Proteção contra perdas inflacionárias, certo? Que é um reajuste salarial, tá bem? Então aqui, ó, é para garantir o poder de compra. Poder de compra. Tranquilo? E família e maternidade, a licença maternidade de 120 dias e a licença paternidade protegendo a família trabalhadora, tá? Então, licença maternidade, fora a licença maternidade, é garantido, segundo a lei previdenciária, o que também? Fora a licença maternidade, é garantido o salário maternidade, que é um benefício previdenciário, beleza? Que é um benefício previdenciário. Tranquilo? Fora a licença de 120 dias, existe aí o salário maternidade. Tá bom? Vamos lá. Liberdade sindical. Liberdade sindical. Bom, é livre a associação. Beleza? Então, ninguém vai ser submetido a se associar ou permanecer associado. Ninguém. Não pode. Tá certo? Ninguém vai ser obrigado, compelido a se associar ou permanecer associado, certo? Então, aqui é uma proteção que a gente tem para quê? Para dizer, ó, isso serve para associação, isso serve para partido político e isso serve para sindicatos também, beleza? Então, isso serve para associação, sindicatos e também partidos políticos. Agora, preste atenção numa coisa. Vamos aqui, ó. Então, ó, nós temos aqui a livre associação. É o direito à livre associação sindical sem qualquer interferência do Estado ou dos empregadores. Claro que a gente vai falar disso aqui ainda, porém, vai ter um momento para a gente falar de sindicatos, tá? Não vou entrar nisso aqui agora não, tá? Para a aula não ficar tão longa. Vamos lá. Essa autonomia sindical, proibição de interferência externa, garantida toda a autonomia na organização sindical. Agora, preste atenção que essa autonomia sindical aqui, certo? Ó, essa autonomia sindical aqui, ela pode vir através de representação também, certo? Ó, representa a sua classe, beleza? A sua classe. Tranquilo? Neto, como assim representa a sua classe? Bom, se eu tenho a classe lá dos professores, então o sindicato dos professores vai ser responsável por representação dos professores. Ele não pode representar outra categoria profissional, tá? Então é meio redundante falar isso, porém precisa ser falado. Então essa representação, ela pode se traduzir, né? Puxar uma seta bem para cá. Ela pode se traduzir, por exemplo, em quê? Em um mandado de segurança. Um mandado de segurança. E um mandado de segurança, certo? Ele pode ser tanto um mandado de segurança individual, certo? Que é para proteger um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas data de alguém, ou então pode ser o chamado mandado de segurança coletivo, certo? Então, os dois, eles podem entrar aí, tá? Nesse bolo aí, tá certo? Então, essa autonomia sindical, ela existe para isso.
negociação coletiva. Negociação coletiva é um direito fundamental à negociação coletiva e ao exercício do direito de greve. Agora, preste atenção, porque essa negociação coletiva aqui, ela não serve só para o direito de greve, ela serve também para o direito de greve. A gente falou, por exemplo, da irredutibilidade do salário, né? Então, a irredutibilidade salarial é a regra, só que admite exceção? Pode reduzir o salário em determinado caso? Pode, só que deve haver o quê? A presença do sindicato para que haja essa negociação coletiva. Beleza? Então, com isso, eu fico por aqui e a gente volta na nossa próxima aula falando sobre o direito de greve, beleza? Então é isso, meu povo, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença, fique com Deus e tchau, tchau!